o que nós precisamos agora não é destacar o erro. O que nós precisamos agora é buscar graça e misericórdia para sair desse contexto, dessa realidade. Vamos lá. Lugar de destruição. Diga isso comigo, por favor. Resgatados por Deus. Nós vamos abrir essa reunião apresentando um fato. Nós iremos apresentar uma verdade. Grande parte dos problemas que enfrentamos hoje foram causados por nós mesmos. Seja por um conjunto de ações ou por um conjunto de omissões. Mas uma coisa é fato, em grande parte nós demos causa. Gênesis 13, versículo 10, diz assim: Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Era como jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Vamos juntos, diga isso comigo com muita força. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Qual é o contexto dessa passagem bíblica? Tudo começou quando o Senhor deu uma direção a Abraão. Ele disse: saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, saia da casa de seus pais para o lugar que eu irei mostrar. Abraão saiu, ele obedeceu, porém ele acabou levando junto com ele o seu sobrinho Ló. Não foi essa a direção que o Senhor deu. Porém, ele escolheu levar. Eles foram crescendo, foram prosperando, cresceram em poder, cresceram em rebanhos, se tornaram tão grandes ao ponto daquela terra não conseguir suportar, alimentar os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló. O que começou a acontecer a partir daquele momento? Brigas, intrigas, divisões. Abraão sabiamente disse assim: não haja divisão entre nós. Escolha um lado. Se você disser, eu vou para a direita, então eu irei para a esquerda. Se você disser, eu vou para a esquerda, então eu irei para a direita. A primeira questão que eu quero destacar, o primeiro ponto, é que essa colocação de Abraão refletia qual era o nível de confiança que ele tinha no Senhor. Dentro dele, o pensamento era mais ou menos esse: não importa aonde eu vou estar, desde que o Senhor esteja comigo. Se Ele estiver, não tem erro. Ló, porém, ele escolheu não pela fé, mas ele tomou uma decisão baseada naquilo que ele estava enxergando naquele momento. Eu quero destacar o fato de que Ló não foi obrigado a viver próximo à região de Sodoma e Gomorra. Ninguém o coagiu a tomar essa decisão. Foi dado o poder de escolha e ele escolheu. Nós sabemos que toda ação, seja ela boa ou ruim, vai acabar gerando alguma consequência. Não somos obrigados a escolher, mas todos nós nos tornamos escravos das escolhas que nós fazemos. Essa decisão de Ló foi tomada sem consultar ao Senhor. Independente do contexto, independente do momento, independente da realidade, nós precisamos seguir o exemplo de Davi, que não tomava uma decisão sequer sem apresentar ao Senhor aquele momento.
Davi dizia: Senhor, eu devo ir? Senhor, por onde eu começo? Senhor, eu vou conseguir alcançar os meus inimigos? Senhor, o que eu faço? Essa é uma oração muito simples. Porém, muitos de nós acabamos cometendo essa falha. Nem toda oportunidade, nem tudo que agrada aos olhos, necessariamente será bom para o nosso futuro. Por que é tão importante nós consultarmos ao Senhor antes de qualquer tomada de decisão? Primeiro, diga isso comigo, por favor. Deus tem informações que eu não tenho. Segundo, o Senhor, Ele não é um Deus movido pelas emoções. Muitas vezes nós somos enganados pelas nossas próprias emoções. Existe um texto bíblico que diz assim, que o coração, ele é enganoso e ele sofre de uma doença incurável. Deus nos escolhe pelo nosso coração, mas nós não podemos cometer o erro de fazer escolhas com o coração. Porque o que parece ser ideal, o que parece ser algo como comparado aos jardins do Senhor, na verdade, muitas vezes será um lugar de destruição. Será um lugar de dor, de sofrimento. Esse homem escolheu pela ótica natural. Era uma aparente boa decisão. Mas olha o que Provérbios já nos diz. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Na King James diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Nem tudo que parece ser bom, de fato será bom para mim. Por causa de decisões erradas, muitos têm colhido dor, sofrimento, no mínimo, grande preocupação, ansiedade. E dependendo do grau de preocupação, o excesso de preocupação ou o excesso de dor, acaba gerando conflitos entre as pessoas mais próximas, principalmente da própria casa. E o problema que era externo acaba se transformando também numa batalha interna. Quando nós falamos sobre escolhas erradas, existem dois tipos de escolhas erradas. As escolhas erradas conscientes e as escolhas erradas inconscientes. Existem escolhas, lugares, companhias, momentos que nós já sabemos que as chances de não terminar bem, elas são muito reais. Mas o que nós alimentamos? O auto-engano. Tentando nos convencer de que está tudo bem, quando lá no íntimo já existe um alerta dentro de nós. Alguns exemplos práticos do que eu estou falando. Esse raciocínio é extremamente abrangente. Um estilo de vida não saudável, que depois de alguns anos pode produzir consequências terríveis para a nossa saúde. Sabemos que refrigerante não é bom, mas nos entupimos muitas vezes de refrigerante. Nós sabemos que comer algumas coisas não vai ser bom para a nossa saúde, cabelo, pele, mas conscientemente continuamos a colocar aquilo para dentro. Muitas vezes sabemos que nos exercitar é importante, mesmo que não seja uma atividade física propriamente dita, uma academia, uma luta, algum esporte específico, nós sabemos que no mínimo uma boa caminhada vai ser muito bom, muito benéfico para nós. Mas nós escolhemos passar por cima, fundamentando a nossa decisão no que? Não, está tudo bem, não é tão importante, não é tão relevante, até que o tempo vá passando. E conforme o tempo vai passando, nós vamos perdendo massa óssea, musculatura, nós vamos perdendo muitas coisas importantes que, se nós tivéssemos feito uma escolha diferente lá atrás, não chegaríamos ao estado de necessidade.
Eu poderia trazer já para um outro contexto, por exemplo, uma vida de omissões, vendo que algo está errado e mesmo assim escolhendo não trabalhar aquele ponto. Toda omissão pode nos levar para um lugar de destruição. Omissão é deixar de agir, é escolher ignorar, é escolher fingir que talvez não é problema meu. Porém, a omissão, ela pode ser apresentada por um outro nome. Não, mas eu não escolhi isso. A falta de escolha é uma escolha. A falta de posicionamento já é um posicionamento. Eu poderia levar esse raciocínio para um outro ponto: ausências. Ausência dentro do casamento, ausência na vida dos filhos. Quando nós falamos sobre filhos, filhos nós criamos perto. Pelo menos até uma certa idade precisa estar perto. Ele precisa estar perto por quê? Porque ele precisa primeiro de um bom exemplo. Eu entendo que pai e mãe precisa ser o primeiro em quase que todos os aspectos na vida de um filho. Se ele não for o primeiro a falar eu te amo, uma outra pessoa vai falar. E dependendo de quem falar, a história pode não ser muito boa. Se ele não for o primeiro a ensinar a respeito de alguns assuntos, outro vai ensinar. E talvez o ensino não vai ser o correto. E muitas vezes, aquilo que aprendemos na infância, na adolescência, nós levamos para uma vida toda. Dá trabalho para tirar. Ausências dentro de um relacionamento. Muitas vezes vem aquela voz no nosso subconsciente de que eu preciso estar mais presente na vida do meu cônjuge. Eu preciso ser mais ativo. Eu preciso cuidar mais dele. Eu preciso amar mais ele. Eu preciso ter mais momentos com ele. Eu preciso adubar, eu preciso irrigar, eu preciso cuidar. Porém, muitas vezes, por uma série de questões, preguiça, desânimo, ou pelo fato do relacionamento talvez estar um pouquinho milindrado, ou seja, qual for a justificativa, não o fazemos. Inevitavelmente, lá na frente, a conta chega. Seja na vida dos filhos, seja na vida do cônjuge, isso é para tudo. Por exemplo, você que é um empresário, você tem funcionários trabalhando para você, você pode delegar muitas coisas, mas você não pode viver ausente do teu negócio. É o seu filho, você tem que cuidar. Mesmo que hoje muitos ocupem lugares de relevância, o negócio é seu. E a sua ausência daquele lugar pode fazer com que a tua empresa tome um rumo diferente do que poderia tomar se você estivesse ali focado. Um outro ponto que eu poderia abordar: desordem financeira, má administração, gastos compulsivos e desnecessários. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, mas do outro lado da balança, o pensamento que vem é: eu sei que eu mereço. E muitas vezes esse excesso de merecimento, lá na frente, traz um excesso de dor de cabeça. Problemas financeiros mais profundos, mais graves, eles não acontecem dentro de 24 horas. Eles já vêm de um histórico. São perdas aqui, perdas ali, e as perdas vão acontecendo. Eu acho incrível como, quando nós tomamos uma decisão de começar a querer guardar dinheiro. Já repararam que as melhores promoções aparecem quando você toma a decisão de guardar dinheiro? E qual que é o pensamento? Eu não posso perder essa, nunca vai aparecer outra. E aí daqui 3 meses você olha lá uma promoção ainda melhor do que aquela. E na verdade nós nos enganamos com o pensamento de que não posso deixar passar. Porém, esse não deixar passar vai trazer consequências muito piores do que muitas vezes eu imagino. Eu poderia trazer já aqui um outro exemplo. Descaso com aquilo que representa a nossa vida com Deus.
não tem como terminar bem. Deus, ele fala, Jó, se eu não me engano, não lembro se 30 ou 33, diz, ora de uma forma, ora de outra. Mesmo que o homem não esteja entendendo, o tempo todo o Senhor está falando. E grande parte das coisas que o Senhor fala para conosco é nos chamando para perto. Deus está pouco interessado no que você pode fazer por Ele, porque uma coisa é fato, não podemos fazer nada pelo Senhor. Se fazemos algo, o benefício vai voltar para nós, mas por Ele não podemos fazer nada. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é soberano, e muitas vezes vem aquela vozinha, filho, você sabe que você devia estar lá. Filho, você sabe que você deveria estar tendo esse posicionamento. Filho, você sabe que você deveria estar agindo dessa forma. E nós vamos entrando, vamos nos aprofundando, nós vamos seguindo pelo caminho que no final vai gerar uma dor que muitas vezes é muito difícil de lidar. Essas são as escolhas erradas conscientes. O que seriam as escolhas erradas inconscientes? É aquela que fazemos, mas nós não temos o discernimento de onde aquilo vai nos levar. Gênesis 13, versículo 13, diz assim, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Com toda certeza, Ló não tinha a menor ideia que aquele seria um lugar de destruição. Ele não sabia qual seria o fim de Sodoma e Gomorra. Porém, eu entendo que o pior erro de Ló foi ter ignorado os sinais. Porque à distância, o que ele viu? Um lugar comparado aos jardins dos céus. Um lugar maravilhoso, um lugar incrível. Quando ele chegou perto, ele se deparou com essa realidade que nós acabamos de ver. Ele viu a perversidade, a maldade, ele viu o quanto aqueles homens, aquelas pessoas, homens e mulheres, estavam completamente perdidos e entregues à carne. Quando você percebe que um caminho está te levando para um lugar que não é bom, seja rápido, volte. Erro por erro, todos nós erramos. Vamos fazer um levantamento aqui para provar que todo mundo é farinha do mesmo saco. Vamos lá. Quem já contou uma mentira, levanta as mãos, por favor. Quem já fez algo errado sabendo que estava errado, mas você escolheu agir errado do mesmo jeito? Levanta as mãos, por favor. Quem aqui já falou palavrão? Levanta as mãos. Que feio. Quem já mandou alguém para aquele lugar? Levanta as mãos, por favor. Gente, já mandei. Já mandei. Quem tem consciência que você já fez algo com alguém que na hora você já caiu a ficha que você fez besteira, ou por intermédio de palavras, ou um conjunto de ações, seja o que for, mas ali você já se arrependeu na hora que você fez? Levanta as mãos, por favor. Óbvio que cometer erros nunca será uma boa coisa. Porém, não é a pior coisa cometer erros. Qual é a pior coisa? Qual é o pior cenário possível? Eu cair a ficha que eu estou errando e eu continuar errando. Eu cair a ficha que eu estou num lugar que vai me levar a uma destruição extraordinária, grandiosa, surpreendentemente devastadora, e mesmo assim, eu continuo. O grande problema desse homem, ele já errou por não ter consultado ao Senhor, mas no mínimo, ele poderia ter voltado atrás. Ele poderia ter voltado atrás naquela decisão. Assim, as consequências piores não iriam acontecer. Gênesis 18, 17 diz assim, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? A intimidade do Senhor e de Abraão fez com que ele tivesse acesso a informações
de situações que ainda viriam, que iriam chegar. Os pecados dessa cidade eram terríveis, o Senhor abominava a prática deles, e o Senhor estava prestes a destruir aquela cidade por completo. Olha o que diz aqui em Gênesis 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló, diga isso comigo por favor, estava, qual que é a palavra que está aí? Em outras palavras, Ló estava confortável em um lugar que ele não deveria estar confortável. Uma das principais características do ser humano, de uma forma geral, é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar. Uma grande prova disso, analise o estilo de vida dos moradores de rua. Eles dormem no chão, se cobrem com papelão, vivem pedindo esmolas, mas não fazem nada para sair daquele contexto. Se adaptaram a viver aquela realidade. No dia a dia, nós acabamos muitas vezes nos adaptando a algumas coisas que nós não deveríamos nos adaptar. No dia a dia, nós começamos a tolerar algumas coisas que nós não deveríamos tolerar, que são intoleráveis. Depois de tanto tempo permanecendo no mesmo cenário, no mesmo contexto, a aceitação começa a tomar conta de nós. E quando a aceitação entra, o posicionamento que nós temos é o mesmo de Ló. Ficamos sentados. Aqui está falando sobre uma posição de passividade. O lugar não é bom, mas eu continuo confortável. O lugar vai ser destruído, mas eu continuo sentado. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Diga isso comigo, por favor. Dos mais jovens aos mais velhos. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com ele. Já parou para pensar que loucura? Já parou para pensar que aqui faz questão de dar o detalhe? Todas as pessoas de todas as partes vieram, cercaram a casa de Ló e começaram a pedir para que os 2 anjos fossem colocados para fora, para que eles pudessem ter relações com aqueles anjos. Ló não tinha consciência do final de Sodoma e Gomorra, mas existiam sinais na cara dele de que o final não seria bom, e ele não tinha se levantado para lidar com aquela situação. Não ignore os sinais. Essa mensagem não é para pesar, essa mensagem é para trazer luz. Não ignore os sinais. Muitas vezes os sinais estão na nossa cara. Todos ao redor, muitas vezes, têm uma visão mais nítida do que nós mesmos dentro daquela realidade. Está com cara de que vai dar errado. O cheiro já não está bom. O que estamos ouvindo já não é agradável. Não ignore os sinais. Eu posso ter errado na minha escolha inconscientemente, eu não sabia. Amém, acontece. Existem escolhas que fazemos que parecem ser os melhores caminhos, as melhores opções de vida. Mas quando eu começo a me deparar com os sinais, quando eu vejo, por exemplo, que algumas companhias estão me levando para um rumo que não é bom, se afaste delas, não pague para ver.
Porque você não se torna simplesmente parecido no que diz respeito a hábitos e a práticas com quem você convive. Os resultados começam a se transformar em resultados parecidos. Então, da mesma dor que muitos partilham, você começa a partilhar. De todos os lados tinham sinais, porque a imoralidade não apareceu naquele momento. Era uma cidade moral com práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Muitas vezes, qual é o engano? Não, mas eu não estou fazendo nada. Gente, dependendo da consequência que atinge aquele lugar, só pelo fato de você estar perto, só pelo fato de você estar próximo, sabe aquela expressão? Até você provar que focinho de porco, é assim que começa, né? Não é tomada, dá trabalho. Eu me lembro de um caso, de alguns anos atrás, numa época que estava tendo muita manifestação em relação à política e tudo mais, e uma pessoa veio nos consultar. Ela estava querendo fazer uma mega de uma rebelião, ela queria ir lá para Brasília para poder mover céus e terra, tinha coisa errada, e vamos lutar por isso e não sei o quê. E essa pessoa, ela veio pedir conselho para um dos nossos pastores. Qual foi o conselho que ela ouviu? Olha, eu não sei quais são as intenções e motivações da senhora, mas eu não sei se o que a senhora está pretendendo com meia dúzia de pessoas vai ser produtivo para você. Outra, tem outras formas, coloca nas mãos do Senhor, vai orar, apresenta a Ele, deixa que Ele faça justiça. Enfim, ela chegou lá, ela foi para Brasília, não ela, não o grupo dela, mas as pessoas que estavam ao redor começaram a destruir alguns patrimônios públicos. A polícia chegou. A polícia prendeu todo mundo, inclusive ela. E aí a gente recebe uma ligação da cadeia, lá de Brasília. Meu Deus, me ajude, me socorre. Lugar de destruição. Gente, tem coisas que você não tem que nem dar o lugar para experimentar. Uma das expressões que eu mais ouvi de pessoas que não professam a mesma fé que nós, que não temem a Deus como nós, é a seguinte: eu não gosto desse negócio de igreja porque a igreja proíbe tudo. Gente, a Bíblia não proíbe absolutamente nada. Ela te mostra os efeitos colaterais de escolher o certo e os efeitos colaterais de escolher o errado. Mas ambos os caminhos são apresentados para nós. Desde o Éden, vamos lá, o Éden, vamos pegar a família original, Adão e Eva. Por que aquela árvore, com aquele fruto que não deveria ter sido consumido, foi deixada lá? Poder de escolha. O Senhor nunca coagiu, nunca se manifestou de uma forma impositiva contra a vida de absolutamente ninguém. Ninguém. Na verdade, você pode tudo. Lá na igreja fala que você não pode, sei lá, beber. Gente, você pode beber, beba à vontade. Na igreja fala que isso é pecado. Não, fique em paz, faça. Eu não suporto isso, eu não quero, eu não aceito, eu não concordo. Você não precisa concordar. Mas já nos é deixado um aviso, por um motivo. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Falando sobre esse tema polêmico, bebida alcoólica. Eu e o Guilherme, hoje eu não vou te pedir para ficar de pé, Guilherme. Nós realizamos um trabalho numa clínica de reabilitação durante 3 anos e meio. Todo domingo, 2 horas da tarde, nós estávamos lá na clínica de reabilitação, levando a palavra para aqueles homens que estavam em tratamento, ouvindo eles, orando por eles, estando com eles, durante 3 anos e meio, eu e o Guilherme. Eu me lembro de um caso específico que me marcou. Nós conhecemos um senhor lá,
que na oportunidade, eu acho que ele tinha por volta de uns 56 ou 58 anos. Não tinha mais de 60, mas já tinha passado dos 50, isso eu tenho certeza. E esse senhor falou que ele estava no vício do álcool e não conseguia se libertar, fazia 15 anos. 15 anos, fazendo o cálculo, vamos supor lá que ele tinha seus 55, 56. A primeira vez que ele havia colocado bebida alcoólica na boca foi com 40 anos de idade. Mas olha como que são as coisas. Ele bebeu uma vez e perdeu o controle em definitivo. Para ele entrou como algo assim brutal, ele não tinha forças. Um copo de bebida alcoólica pode me matar? Não acredito que vai te matar. Mas o que pode promover, se aquilo se tornar uma prática que controla você, vamos lá, falando dos resultados que esse senhor tinha naquele momento da vida dele. Perdeu o casamento? Os filhos não queriam saber dele? Ele tinha 2 empresas, as empresas fecharam? E ele já estava, não me lembro se na 4ª ou 5ª clínica de reabilitação, lutando para se libertar, mas ele não conseguia sair. Gente, tem caminhos que não compensam. Tem companhias que não compensam. Tem hábitos e práticas que não compensam. Não vale a pena. Não vale a pena insistir. Não vale a pena pagar para ver. Versículo 12 diz assim: os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Um detalhe muito importante desse versículo que nós acabamos de ler é o seguinte: o Senhor não tinha planos de salvar Ló, ele queria salvar toda a família, ou todas as pessoas que fossem importantes para ele naquele momento. O Senhor queria salvar a todos. Mas é óbvio que ele fala com pelo menos um. O objetivo do Senhor não é salvar simplesmente você. Eu acredito que o Senhor tem planos de restaurar a sua família, restaurar as pessoas que estão ao redor, mas alguém precisa começar se levantando, alguém precisa parar para dar ouvidos. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Mas eles pensaram, o que está escrito na sequência? Como eu entendo essa leitura? Era como se Ló já tivesse perdido credibilidade com a própria família. Vamos traduzir isso para o dia de hoje. Seguindo a linha familiar, tem muitas pessoas que não ocuparam os devidos lugares dentro de casa. Então, por exemplo, tiveram pais que não agiram como pais, mães que não agiram como mães. E aí, quando a ficha cai, que é necessária uma mudança, segue junto comigo. Uma construção muito ruim foi feita por muito tempo. Então, de cara, o posicionamento certo não vai trazer os frutos muitas vezes que você deseja. Porque as pessoas não vão levar as suas palavras a sério. Se você for uma pessoa que não cumpriu o que prometeu, a sua palavra vai ser colocada à prova o tempo todo. Muitas vezes você vai ser afrontado pelas pessoas da sua casa. O que é? Você nunca fez e agora você quer fazer? E aí qual que é o pensamento errado de muitos? Nossa, mas eu tentei assumir o meu papel de homem, mas a minha esposa não quer me honrar. Ou a mulher, eu tentei agir com sabedoria, mas meu marido está frio, está distante, quer saber, eu vou desistir. Não! Destruímos muitas coisas. Estragamos muitas coisas.
Deus nos dá a graça para restaurar? Sim ou não? Sim, mas nós precisamos respeitar os processos. Começamos a construir credibilidade, nós vamos insistindo. Gente, toda pessoa que está passando por um processo de restauração ou está buscando uma restituição, se habitue a ser decepcionado, porque não vai vir de cara. Você vai tentar uma vez e talvez o resultado vai te decepcionar naquele momento. Você vai tentar uma segunda vez e vai ter decepção de novo. O que você não pode fazer é parar de se posicionar da maneira correta. Você não pode. Se a ficha caiu, comece a lutar, comece a conquistar, comece a fazer. Isso é para tudo. Financeiramente falando, muitos chegam destruídos, arruinados, com dívidas até a cabeça. E aí chegam aqui e ouvem pela primeira vez dízimos e ofertas. E aí começa a dizimar e ofertar, começa a frequentar a igreja. E aí em 2 ou 3 meses, aquela dívida que foi construída em anos não foi sanada. Qual é o pensamento? Deus não está abrindo a porta para mim, de nada vai... Não, tem um processo até regularizar. Às vezes nós deixamos ir longe demais e nós queremos uma solução imediata. Do que nós... se você precisa passar por um processo de restauração, o que você tem que desenvolver? Resiliência. Persevera. Não pare. Porque o processo para gerar dor, ele é simples e fácil. Rápido. Mas para gerar uma construção positiva, saiba que você vai ser testado, você vai ser provado, mas você tem que se preocupar o quê? Em se colocar na direção correta. E suporte. Vai embora. Uma hora a restauração acontece. Gente, eu já vi Deus restaurando casamentos impossíveis de serem restaurados. Eu já vi pessoas que foram relaxadas com seu estilo de vida, com seu corpo, uma vida toda, e depois de um certo tempo desenvolveram doenças ou quadros diante da medicina quase que irreversíveis. Eu já vi o Senhor restaurando coisas incríveis, restituindo, mudando, transformando, fazendo obras lindas. Mas todos tiveram que passar pelo processo da restauração. Eu digo a você nessa noite, não desanime. Não desanime. Eu já tive que fazer essa oração. Que oração? Senhor, eu sei que fui eu que dei causa. Eu sei que as minhas ações me levaram para esse tipo de consequência. Tenho plena consciência que a culpa é minha. Mas eu estou aqui, humildemente, te pedindo misericórdia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Deus vai ajudar, mas Ele não vai poupar você do processo. Por quê? Mais do que te curar, mais do que te devolver, mais do que acrescentar algo que você perdeu, é importante que você aprenda a lição que aquele momento tem para te ensinar. Por quê? Deus é como um paizão. Ele corrige quando necessário, Ele ensina o tempo todo, Ele ama. O Senhor trabalha para nos poupar de muita dor e sofrimento. E quando o pai, ele corrige o filho em relação a algo, ou ele está ensinando como conduzir, o que fazer, ele está ensinando justamente para que algo não aconteça novamente. Por que histórias se repetem? Porque lições não são aprendidas. Quando você não aprende a lição, você vai repetir dores, sofrimentos, angústias e assim por diante. Então, se você está aqui hoje e tem alguma área da tua vida que está perdida, prestes a ser destruída, ou talvez até tenha sido destruída, não desanime, se levante, peça graça. Senhor, eu quero graça para poder passar por esse processo. Eu quero graça para restaurar a minha família. Biblicamente falando, Davi viveu uma restauração familiar incrível aonde? Na caverna de Adulão. Num lugar improvável, ele viveu uma experiência inesquecível.
Quando que José viu a sua família novamente? No período de vacas magras. Ele encontrou seu pai, encontrou os seus irmãos e começaram a viver juntos na mesma região. Gente, tem um processo, mas nós temos graça. Diga isso comigo, por favor. Existe um processo, mas eu tenho graça. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Por que o título da mensagem de hoje são duas colocações? Porque nós nos colocamos aqui. Mas o Senhor tem o poder para nos tirar. Lugar de destruição. Mas eu acredito que eu posso ser resgatado por Deus. Eu acredito que Ele pode me tirar dessa realidade. E não se culpe. Reconheça o erro, mas não traga esse peso sobre você. Porque dependendo da condenação que você começa a trazer para si mesmo, nem Deus te condenou da forma que muitos se condenam. Quanto mais você se condena, mais difícil é sair do buraco. Porque condenação, eu poderia dar um sinônimo, um significado. Condenação, aumentar o peso. Cada vez que você se autocondena, você está aumentando o peso. Quanto mais pesado você tiver, mais difícil será subir. Simplesmente reconheça e viva livre desse peso. Senhor, não cuidei da minha saúde, por isso que eu estou aqui tendo que passar por esse montão de processo, de tratamento, mas eu preciso do Senhor, me tira desse lugar. Não vou me pesar, o que eu deveria ter feito eu não fiz. Não adianta eu ficar levando a minha mente, a minha memória, os meus pensamentos para algo que já está concretizado, já está feito. As decisões erradas foram tomadas. As escolhas erradas já foram feitas. Acabou. Não tem aquele texto bíblico que é maravilhoso, que diz, dos teus pecados eu não me lembro. Reconheça e se levante. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela. Reconheça e se levante. Olha para o outro lado agora. Reconheça e se levante. Fala para uma pessoa diferente. Olha para trás agora. Reconheça e se levante. É assim que funciona. Uma pessoa ainda me mandou mensagem essa semana. E a mensagem dela foi uma mensagem triste, desanimada. E ela virou e falou assim no meio do áudio. Meu sentimento é que eu falhei com vocês. E eu respondi, querido, não. Quando nós cometemos erros, na verdade nós estamos falando conosco, se levanta e pronto, acabou. Todos nós já fizemos algo de que nós nos arrependemos. Todos nós já bagunçamos. O que nós precisamos agora não é destacar o erro. O que nós precisamos agora é buscar graça e misericórdia para sair desse contexto, dessa realidade. 16. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade. Vamos juntos, com muita força, levante a sua voz, por favor, porque o Senhor teve o quê? Quer que eu te dou um significado para a palavra misericórdia? Misericórdia é quando Deus é bom para nós, quando nós não merecemos. Isso é misericórdia. Senhor, não mereço, de fato, mas Ele, por causa do seu caráter bom, restaurador, salvador, Ele estende as mãos para os seus. Esse homem ia morrer dentro de Sodoma e Gomorra. Ele se colocou no problema, como muitos se colocaram dentro do problema que estão vivendo hoje, mas foi Deus o responsável por tirar Ló, a esposa, as filhas de dentro daquele lugar de destruição. Foram resgatados por Deus. Em outras palavras, não tem nada perdido. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Então o Senhor o
próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Quando Deus arrasou as cidades da planície, olha um ponto fundamental: lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló foi salvo porque o Senhor se lembrou de alguém que o temia. Por isso que é importante ter crédito com o Senhor. Talvez o problema maior já não é nem mais seu. Talvez tenham muitos aqui que já romperam com uma série de coisas, mas tem pessoas que são importantes para você, que podem estar passando por algumas realidades. Vitor, você acredita que uma pessoa pode ser salva pela fé da outra? Ué, acabamos de ler aqui. Por isso nós podemos orar ao Senhor dizendo: Senhor, lembre-se de mim, eu tenho sido fiel, eu tenho clamado, salva o meu filho, salva a minha filha, salva o que me pertence. Senhor, salva o fulano de tal, salve a fulana, salve as pessoas que eu amo. Senhor, salve. Perceba que na hora da destruição, o Senhor se lembrou. Porque Ele se lembrou, Ele tirou Ló e a família de dentro daquele lugar. Gente, merecimento, todos nós, se fosse por merecimento, eu sei, não existiria uma pessoa salva, não existiria uma, mas a misericórdia do Senhor não é que vai nos alcançar, eu creio que já nos alcançou. Sabe, naquele momento tão ímpar, tão especial lá na cruz, misericórdia suprema. Talvez muitos não souberam receber a misericórdia, e o que estão fazendo ainda é se pesar, se condenar, estão revivendo momentos. Quando você revive memórias, você revive emoções, e as emoções te levam a um estado de estresse, de chateação, o mundo começa a perder brilho, perde cor. Você pode ter se colocado, mas eu acredito que pela mensagem de hoje, Deus está querendo tirar muitos desse lugar de destruição. Deus está querendo reverter aquilo que é considerado irreversível. Ele está querendo mudar aquilo que parece já estar condenado. Deus está querendo fazer uma grande obra. Salmo 68:20 diz assim, vamos juntos, diga isso comigo por favor: o nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano. Vamos juntos, diga isso: Ele é o Senhor que nos livra da morte. Ele é o Deus que salva, Ele é soberano. Em outras palavras, não tem ninguém acima dEle. Ele é a última instância. E é por isso que nós precisamos de uma vida devota ao Senhor, entregue a Ele, intimidade real e verdadeira, porque não existe ninguém acima dEle. A medicina não está acima dEle, a justiça não está acima dEle, a Constituição Federal não está acima dEle. Ele é soberano e Ele quer salvar o seu povo. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, vamos juntos, diga isso: as suas misericórdias não tem fim. De novo, as suas misericórdias não tem fim. Diga isso: as suas misericórdias me alcançaram nessa noite, nesse dia, e eu tenho a certeza que eu verei livramento, transformação, restauração e grandes mudanças. Se levante em poder, creia, é uma porta que está sendo aberta para livramento, para salvação. Aqueles que se encontram no fundo de poço
poço e você tem a consciência que foi você o responsável por se colocar lá, este é o momento em que eu peço que você entre em oração, dizendo: meu Pai, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que as minhas escolhas me levaram até este lugar, mas eu estou aqui clamando pela tua misericórdia, eu estou aqui clamando pela tua ajuda, eu estou aqui clamando pelo teu socorro. Meu Pai, eu não confio em homens, eu não confio naquilo que pessoas podem fazer por mim, eu faço do Senhor a minha força, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia, eu faço do Senhor a porta de salvação para a minha vida. O Senhor é o Deus que salva, o soberano que nos livra dos perigos de morte. Eu preciso da tua ajuda, clame a Ele, ao invés de você destacar o tamanho do teu problema, o tamanho da tua dor, comece a abrir a boca para pedir socorro, peça a Ele, fale: meu Pai, me socorra, me ajude, Senhor, eu preciso de livramento, eu preciso de salvação, eu preciso que o Senhor haja em meu favor. Se não for o Senhor, eu estou perdido, se não for o Senhor, eu estou condenado, se não for o Senhor, o que será de mim? O que será da minha família? O que será do que me pertence? Se não for o Senhor, eu não vou conseguir vencer nem as próprias tentações da carne. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir superar nenhum tipo de vício. Se você tem algum vício oculto, peça graça a Ele, fale: meu Pai, eu quero graça para vencer, eu quero graça para vencer, eu vou parar de ceder à carne, eu não vou me entregar à carne. Receba favor agora, receba favor agora, para colocar um ponto final nas práticas carnais, nas práticas mundanas. Receba favor, receba poder. Meu Pai, vai cobrindo ela com teu sangue, cubra ela com teu sangue, cubra ela, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés da vida dela, cubra ela com teu favor, derrame de uma unção de libertação, derrame de uma unção de restauração. A tua palavra diz que a unção, ela despedaça todo o jugo do pecado, da dor, da humilhação, do sofrimento. Receba poder agora. Se você não tinha forças para lidar, para se levantar, receba agora, receba favor, receba poder, seja tomado de uma força que você nunca teve, seja tomado de um poder dessa presença que te levanta para te tirar desse lugar de destruição. Diga aí: se eu vou sair da Sodoma e Gomorra da minha vida, eu vou sair deste lugar de vergonha, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, e não é porque eu sou bom, mas é porque a tua graça, ela me alcançou, a graça dele te alcança, o favor dele te alcança, Deus se manifesta aqui hoje, eu creio, colocando um ponto final no tempo de dor, no tempo de humilhação. Receba favor, seja curado agora. Se existe algum enfermo aqui, seja curado agora. Se você precisa de uma oração, eu peço que você levante as suas mãos e eu vou pedir para que o obreiro vá até você e ele ore junto com você, que ele concorde com você, que ele abençoe a sua vida. Eu declaro: enfermos sejam curados agora, enfermos sejam curados agora, enfermos sejam curados agora, em nome de Jesus. Recebam cura, recebam favor, recebam poder. Ah, Senhor, desça os céus até a terra, que a tua glória inunde este lugar. Meu Pai, eu oro clamando, eu peço socorro, intervenha em favor do teu povo, intervenha em favor do teu povo. Se você passa por um momento difícil, peça ajuda, peça concordância de algum obreiro, fale: vem aqui, me ajude, eu preciso romper, eu preciso avançar, e não desanime. Não se entregue, não existe nada perdido. Não, Deus é Deus de milagres. Milagres não são coisas do passado. Milagres acontecem, milagres acontecem, milagres acontecem. Receba favor agora, receba favor agora. Seja tomado de poder, um poder que te levanta e te sustenta numa posição nova, numa posição inédita. Até hoje
Você pode ter sido um escravo da vergonha, um escravo do diabo, um escravo do pecado, mas Deus te liberta hoje. Receba poder, receba poder. Hoje Deus tira você do buraco, assim como José, ele saiu daquele buraco que poderia ter sido o fim da sua vida. O Senhor o tirou de lá, fazia parte de um processo extraordinário. Eu declaro, hoje você sai do buraco, hoje é nessa noite. Receba poder, diga isso pela fé. Eu possuo esse poder, eu tomo posse para a minha vida. Eu sei que eu estou saindo deste buraco, eu sei que eu estou saindo desse lugar de dor, eu estou saindo desse lugar de vergonha. Peça ajuda a Ele. Se tem alguém que pode te ajudar, é o Senhor, é o seu Deus. Ele pode, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele é soberano, Ele é Deus de misericórdia, Ele é misericordioso. Fale, meu Pai, me cubra com a tua misericórdia, me cubra com a tua misericórdia. Se você percebe que está perdendo a sua família ou alguém importante para você, diga isso pela fé. Meu Pai, me cubra de misericórdia, cubra o fulano de tal de misericórdia. Declare pela fé: eu não vou perder a minha família, eu não vou perder o que me pertence, eu não vou perder aqueles a quem eu amo, eu não vou perder. Não se entregue, não se entregue, não se entregue sem lutar. Você vai lutar, você vai combater. Se você percebe que existe alguma força maligna vindo de encontro a você, o mal que luta para desanimar você, e ele tem tido êxito, você vai expulsar, você vai repreender ele da tua vida, e você vai dar a ordem em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno toda casta de demônios, potestade de demônios, toda falange de demônios, toda carga maligna, toda carga negativa que tem agido na vida dela, que tem agido nos negócios dela, que tem agido no casamento dela, na vida da família dela, eu repreendo agora. Isso não é um pedido, eu estou ordenando todo mal, toda influência toda influência na família, toda carga hereditária, toda ação demoníaca que tem pegado de geração em geração, todo levante maligno, armadilhas, ciladas, todo levante diabólico, eu repreendo. Saia da vida dela agora, saia da vida dela agora, saia da vida dela agora. Se até hoje você teve êxito sobre a vida dela, se você tem destruído, matado e roubado, nós colocamos um ponto final, nós encerramos com essa batalha agora. O mal não vai prevalecer, o mal não vai vencer, o mal não vai vencer. Diga isso pela fé: o mal não vai vencer, o mal não vai vencer. Eu não vou perder a minha vida, eu não vou perder a minha família, eu não vou perder o que me pertence, eu não vou perder. Começa a declarar pela fé. Essa oração é sua. Com grande amor, Creia nisso. Hoje é noite de libertação, transformação, cura. Hoje é noite de milagres, hoje é noite de bênçãos, hoje é noite de reviravoltas, hoje é noite de dar a volta por cima. Eu declaro pela fé: você vai dar a volta por cima. O jogo vai virar, o jogo vai virar, o jogo vai virar, o jogo vai virar. Você vai dar a volta por cima. Diga isso, possua para a sua vida: eu vou dar a volta por cima. Na minha família, ela vai dar a volta por cima. O que me pertence vai dar a volta por cima. Nós vamos dar a volta por cima. Aqui nós falamos sobre o caráter de Deus. É porque Ele é bom, é porque Ele é extraordinário. Ele não falha, Ele faz, Ele trabalha em favor de todos aqueles que o buscam. Creia nisso. Creia nisso. Ele é o teu Salvador. É Ele. Segunda Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Pare de ser humilhado pelas circunstâncias e comece a se humilhar diante do Senhor. Quando você se humilha perante homens, circunstâncias, o mundo vem e termina de pisar. Quando você se humilha perante o Senhor, Ele te levanta, Ele te restaura. Quando aqui diz buscar a minha face, não busque uma solução para o seu problema, busque a Ele, queira a Ele. Não queira simplesmente o que Ele pode fazer, queira fazer uma aliança com Ele, escolha estar junto com Ele todos os dias da sua vida, é um estilo de vida. Afaste-se dos seus maus caminhos, comece a organizar o seu estilo de vida, de uma forma que contribua para que você esteja mais perto do Senhor e mais distante daquilo que desagrada a Ele. Se tem companhias que não fazem bem, corte. Se tem lugares que não fazem bem, não esteja lá. Se tem coisas que não são bênção no teu celular, desinstala. Mas comece a organizar para que a sua vida esteja alinhada com o Senhor. Você vai orar, dos céus Ele vai ouvir, Ele vai te perdoar e vai sarar a sua terra. Ele vai curar o seu destino. Eu creio nisso. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo. Senhor, se manifeste aqui de uma tal forma que nesse dia 29 de maio de 2026, que seja o dia, meu Pai, em que o teu povo comece a dar a volta por cima. Eles se colocaram, meu Pai, como Ló, no lugar de destruição, mas eu sei que o Senhor resgata o teu povo nesse dia. Hoje estamos sendo resgatados pelo Senhor, hoje estamos sendo restaurados pelo Senhor. Eu oro declarando pela fé, receba a restituição de momentos, receba uma restituição de alegria, receba uma restituição daquilo que você perdeu ao longo dos últimos meses ou talvez anos. Eu declaro, aonde você chorou, você vai se alegrar, aonde você perdeu, você vai ganhar, aonde você sofreu, você vai compartilhar o maior testemunho da tua história de vida. Eu te abençoo, eu libero palavras de poder, eu declaro, assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém.